Para todos vocês que estavam esperando Em Detalhes essa semana, eu trago uma péssima notícia, não haverá. No caso aqui eu vou trazer o Raio X, que é outro quadro que muita gente pede e eu acho que dessa vez merece. Só explicar para quem caiu de balão, tá? O Raio X, eu pego cenas do episódio e vou analisando. Eu converso um pouco sobre a cena, falo um pouco tecnicamente dela, sobre composição, organização de quadro, etc. Usei bastante o Raio X lá no The Last of Us, porque achei bem necessário. Não havia usado aqui ainda. E eu acho que o Em Detalhes ele pode dar uma descansada, talvez até na próxima semana, uma vez que eu já falei de muita coisa, inclusive antecipando algumas coisas que aconteceram nesse episódio, como por exemplo a relação de Ahsoka com Anakin, já falei sobre a primeira missão de Ahsoka, já falei várias coisas, várias questões que finalmente aparecem aqui, certo? Não vou então para o Em Detalhes, vamos aqui pro Raio X. Não garanto que semana que vem haverá um ou outro, que fique claro, tá? Só o que o episódio da semana demandar. Raio X então é tela compartilhada, né? Vocês gostam disso, vocês adoram Raio X, é impressionante como toda semana vocês perguntam. Então vamos lá para nossa telinha compartilhada e já começar com os dois pés na porta, né? Começar com esse quadrado mágico, que é essa cena aqui de Ahsoka e Anakin no, vou chamar de purgatório, tá? Um entremundos / purgatório, enfim. Aqui a gente tem uma questão muito trabalhada nesse episódio, que é o vazio. Mesmo fora do tal desse purgatório / entremundo, seja o que for, o vazio é muito trabalhado aqui no episódio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A gente tem os dois aqui, né, equidistantes, perfeitamente distantes aqui. Inclusive, se a gente traça aqui o texto a partir deles, ó, eles estão exatamente aqui alinhados nisso, né? Mas aqui o que eu gosto é que tem essa ordem de grandeza, percebe? Ó? O Anakin, ele tá no high ground. Ele tá no plano superior, de certa forma. E outra coisa que chama muita atenção, o vazio que se deixa sempre quando a gente tá aqui nessa espécie de vazio também, né? Então os personagens, eles geralmente são colocados bem menores do que o plano precisa para funcionar. Então há muito vazio, né? Se a gente destaca o vazio aqui, olha o tanto de vazio relacionado ao tanto de personagem, é porque tem dois personagens em cenas, mas olha o tanto de vazio que tem, e só aqui seria preenchimento de personagens. Olha só a relação aqui, como é nesse caso, é bem perfeito, até as cores deixaram bem claro aqui, né? Eu gosto muito nisso, acho muito difícil construir planos etéreos, eu acho muito difícil construir esses planos assim que são mais alegóricos, fantasiosos e tudo, mas eles fizeram muito bem aqui nesse episódio. Dave Filoni fez isso muito bem. Por exemplo, nesse plano aqui, que inclusive a gente já tem um embate dos dois, perceba ainda primeiro aquela ordem, né, Anakin detonando a Ahsoka naquela ordem ali de grandeza, mas aqui tem algo especial, dividindo o plano tem, ó, percebe aqui essa estrada aqui passando bem pelo meio, ou seja, é um plano que denota aqui uma segregação, né, algo que tá do lado, que tá desse lado, muito bom. Plano de embate, de duelo, uma plataforma muito bem construída, só que melhor do que isso, cara, é de novo a sensação de vazio. Muita sensação de vazio, mesmo quando já está havendo embate. Olha o tanto de vazio que temos aqui nesse plano, é muito bem construído. A sensação de pequeneza dos dois frente às possibilidades aqui do universo, né, os vários caminhos que o universo permite, mas ao mesmo tempo também vem planos fechados, fazendo a gente entender, ainda assim no plano fechado ainda tem muito vazio, já que eles estão, mais uma vez, sempre muito centralizados, uma vez que, novamente falando, há um embate. Uma coisa que eu gosto muito aqui é esse X aqui construído, obviamente é uma composição fotográfica, né? Mas esse X construído aqui, quase como um versus o outro, percebem? É um carinho, de certa forma, estético, né? Mais uma vez aqui o X sendo construído aqui nesse embate, muito bacana, e aqui já a gente consegue ver o enfoque aqui nos olhos vaderianos do Anakin, que é o assunto que eu vou trazer agora. Uma coisa que eu gosto na temática escolhida aqui nesse episódio é, primeiro, essa aproximação que eles fazem de Ahsoka e de Anakin, né? Quando a gente fala do passado, por exemplo, os dois aqui com os braços cruzados, olhando para o mesmo lado, né? Os dois iguais aqui no plano, de novo, muito vazio, demonstrando que o nosso foco é nesses dois aqui, 100% neles. Mas o que mais me chama a atenção é como o episódio ele vai inicialmente construindo essa igualdade desses dois, colocando os dois
praticamente na mesma, não digo na mesma linha, mas meio que embebidos por aquela sensação do poder, aquela sensação que a guerra dá, né, de vencer, de batalha, de conquista, etc. E depois o episódio precisa desconstruir isso. Então a Ahsoka, quando ela tá, só perceba aqui, tá? Ela tá com o sabre já, né? Ela já tá com o sabre dominado. Deixa eu usar o amarelo pra não ficar tudo vermelho. Ela já tá aqui com o sabre dominado, ó. Então ela já tá sendo, nesse caso aqui, a própria Anakin, digamos. Porque se você perceber pelo rosto dela, a iluminação do vermelho faz com que ela pareça estar caindo aqui pro lado sombrio, né? Digamos assim, de certa forma. E aqui tem uma transformação muito bem feita com a luz. Eu vou falar mais uma vez de luz. A luz que tá irradiando do sabre aqui vai aos poucos modificando o olho dela para que fique mais próximo do olho do Anakin lá quando tá no embate, ó. O olho ficou mais... E aqui totalmente vermelho quando o sabre se aproxima dela. Ou seja, quando o Darkseid de alguma maneira se aproxima dela. Assim, esteticamente querendo demonstrar o que de fato a Ahsoka quer ser, né? Se você pensar bem. Porque ela quer sair daqui e chegar aqui, onde demonstra raiva, inclusive, né, nessa parte aqui da expressão da nossa querida Rosario Dawson. Ela quer sair daqui e chegar aqui, né, ó. Raiva e lamento aqui na demonstração dela, ou ela quer negar esse Anakin que há dentro desse legado que de certa forma a representa, né? E passando na continuação do plano, no exato momento que ela joga o sabre fora, o vermelho some do plano. Nesse plano não tem mais o vermelho. Os dois agora estão do mesmo lado, o vazio aqui ele é contemplado, ou seja, ambos agora estão juntos, só que o mais legal é a transformação tanto da cor do olho, né, mais uma vez a questão do uso das cores, só que mais do que isso, da atuação do Hayden Christensen, que agora permanece sozinho em cena. E olha a diferença quando você olha para um e para o outro, após entender que a Ahsoka de fato iria para o lado bom. Ou seja, Anakin aqui, enquanto espectro, ou então enquanto memória para Ahsoka, demonstrou que ela poderia ser. E tá aqui isso, né? Você poderia ser isso. E aí depois que ela abdicou, ou seja, que ela não aceitou ser, ele solta o sorriso do bom mestre e a tranquilidade de que a última lição foi muito assertiva, mesmo que assim ele precisasse sacrificar a percepção dele para com a Ahsoka. Perceberam esse lance aí? Muito inteligente, e os planos também ajudam a gente a pensar isso muito bem. Falando em luz, né? Vamos aqui para outro tema aqui que eu separei. Falando em luz, perceba, aqui é a luz do renascer de Ahsoka, e aqui é a luz do continuar, do seguir de Ahsoka. Olha só como o episódio trabalha muito bem essa questão da iluminação, porque a gente vê aqui agora uma Ahsoka Tano iluminada, né? Iluminada com relação ao que ela pensa do destino dela, iluminada com relação ao que ela pensa do que é ser uma Jedi. Então a gente sai aqui da utilização do preto, né, que é o que ela vinha fazendo aqui, para o branco, né, que é a cor que ela está utilizando. Perceba a diferença de paletas. Ela sai da escuridão, o oceano escuro, né, a roupa escura, inclusive até a tiara dela aqui, um pouco mais escurecida e mais simples também, e passa a assumir uma forma um pouco mais elegante, desculpa aqui, coloquei uma forma um pouco mais elegante em um cenário mais claro. Aqui, por mais que haja uma iluminação, vai incidir perfeitamente nela, trazendo a ideia desse renascer, né? Aqui a iluminação vem para todo o plano, mostrando que agora o destino que ela tá, quem sabe, é bem maior do que antes ela estava, né? No caminho que antes ela estava, que era um caminho, como eu já falei, eu vou voltar lá porque eu acho que vale a pena, num caminho que poderia, sem querer, querendo levá-la para essa escuridão, para essa sombra, para esse soturno aqui, que era empunhar um sabre vermelho e destruir o seu mestre. Só que ela escolhe não lutar. E assim ela recebe a luz ao final do episódio e também no meio do episódio. A luz da salvação, a luz da anunciação, a luz do renascer. Ou seja, deu-se a luz a uma nova Ahsoka. Bonito, né? Voltando um pouquinho no episódio, a gente pode ver aqui mais essa questão do branco, né? Ela utilizando aqui agora uma armadura, vestes típicas Jedi, ou desculpa, Jedi não,
típica samurai aqui, ou seja, mais uma anunciação do quanto a cultura samurai é presente em Star Wars, né? Inclusive o poncho também é bastante utilizado. Quando o Jedi não, mais uma vez, o samurai esconde a arma dentro do poncho, né? Isso é mais utilizado também no futuro com os cowboys, né? Quando também escondem a sua pistola aqui dentro do poncho. O que eu gosto dessa cena é a leveza que ela traz, ó. Ela já traz uma assertividade agora, uma assertividade maior do que trazia antes, e uma leveza, uma tranquilidade de dizer, cara, nem sei se a gente vai para um destino onde a gente vai ter tudo que a gente quer, nem sei mesmo, né? E também uma certa paz, né? É tudo que esse plano demonstra. Já falei sobre a utilização do branco aqui na roupa, mas também no design de produção aqui atrás. Gosto muito e gosto mais ainda da calma. Perceba que um dia a Ahsoka, ela subiu nessa nave aqui, né? Ela fez aqui essa aventura de subir em cima da nave, né? Olha só ela aqui, ó, andando em cima da nave. Lembre-se que no começo da série ela faz isso para destruir uma espaçonave, para batalhar, né? Para ser bélica, ou seja, para utilizar armas e tudo. Aqui não. Aqui ela traz paz para o momento, uma clarividência de que os Purgos podem ajudá-los e mais do que isso, a ideia de que nesse momento específico a solução não vem de um embate, não vem de uma luta, como ela questionou no passado, que a gente vê nessa espécie de flashback, mais vivência, mais devaneio. Não é sobre lutar, nesse caso em específico, é muito mais sobre se conectar, sobre aceitar aquela realidade, sobre aceitar que a mão vazia, muito simbólico isso aqui, é muito mais interessante, desculpa aqui mais uma vez, é muito mais interessante do que a mão preenchida com arma. Bonito, hein? Muito bonito. Aqui rapidinho, tá? Só um ponto bem rápido. Como eles estão fazendo bonito essas questões aqui com as naves, hein? Que planos lindos com as naves. Que planos maravilhosos. Olha esse plano aqui como é plano de concept art, né? Um elemento aqui atrás, esse elemento de mais soturno aqui, a nave pousada na água. E a Ahsoka sendo salva aqui. Cara, que plano bonito. Que construção bacana aqui de CGI. Que interessante. A visão do Dave Filoni e a visão dos responsáveis aqui por essa série. Muito, muito bacana. Como é construído isso aqui, cara. Lindo demais. Muito bonito mesmo. Era só isso que eu queria falar. Assim como trago aqui o nosso constante encrenqueiro ou caçador de encrencas, né? O Carson Teva. E aqui essa cena, não tem nada de composição e tudo mais, mas essa cena demonstra o Carson como ele é muito bonzinho, né? E ele fala a verdade, só que ele fala a verdade contando uma história longa pra ganhar tempo. Isso me lembra um filme chamado Os Goonies. Não sei se vocês assistiram, muitos de vocês são novos e tudo e ainda não assistiram Os Goonies, mas eu indico que assista. Nos Goonies tem uma hora que o gordo ele tá sequestrado pelos bandidos, pelos mafiosos lá, pelo slot, etc. E aí pedem pra ele contar como chegaram até ali. E ele começa a contar tudo minuciosamente do começo e tudo. Nós fizemos isso e então a gente descobriu não sei o que. Isso é 1 hora de história. E assim, né, os seus amigos vão conseguindo se desvencilhar desses bandidos. É mais ou menos o que acontece aqui com o Carson, né? Ele de fato conta essa história aí, mas ele conta muito lentamente, falando e trazendo cada detalhe dela. Pra finalizar, o último tema que eu trago o início do episódio, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Cara, eu gosto muito desse cenário que foi construído aqui, né? Deixa eu trazer aqui. Acho que essa imagem tá melhor. Gosto muito desse cenário que foi construído. Perceba que já são 3 episódios utilizando esse cenário para colocar muito assunto em questão. Não sei se vocês conseguem entender isso. Primeiro, essa ideia da vastidão que é passado aqui, né? Ou seja, esse entremundos aqui, esse oceano calmo, onde a Ahsoka não tá vivendo nada de calmaria, né? Mas eu gosto muito dessa separação. Deixa eu pegar bem no meio aqui, ó. Acho que dá pra traçar retinho aqui, pronto. Gosto muito dessa separação aqui, ao mostrar como existe toda uma vastidão para ser escutada, entendida, que o MVP desse episódio vai lá e consegue fazer, né? O Jacen vai lá e consegue executar essa ação. Só que voltando a falar, cara, eu gosto muito desse cenário e esse começo silencioso, sabe?
quase sem trilha, é muito bonito, muito bem construído, né? Mesmo quando o Jason entra ali, tendo uma utilidade, não sendo apenas um personagem chaveirinho na história, muito pelo contrário, tendo uma utilidade nessa história muito importante e verossímil com Star Wars, porque ele de fato é filho do Kanan, né? Então a gente traz uma maneira de colocar o Kanan nessa história e ao mesmo tempo sem precisar diretamente dele, né? Trazendo no caso o filho e a força representada no filho. E aqui mais uma vez a melancolia desse cenário que há pouco a gente viu uma grande batalha, uma grande confusão acontecendo. Isso me lembra muito filmes de guerra, quando eles ao final do filme vão filmar o local vazio, onde tá lá só os capacetes dos soldados, né? Inclusive a gente tem aqui o Huyang aqui com esse símbolo, né? E o filme ele fica ali colocando os planos que antes tinham uma confusão, bombas, tiros, mortes acontecendo, e filma agora só o local completamente vazio, silencioso, praticamente inóspito aqui, principalmente se a gente pega do ponto de vista da Hera, né, que não sabia muito bem daquele planeta, não sabia sequer escutar o oceano. E finalmente culmina aqui nesse... Cara, esse plano é lindo. Esse plano é muito lindo. Coloquei até de papel de parede no meu celular, porque... No meu celular não, desculpa, no meu computador, porque é muito bonito como o plano se mostra aqui com esse jovem robô não, né? Com esse robô lamentando a morte dos amigos, só que mais do que isso, essa vastidão que fez Jason se conectar com o Entremundos, com o purgatório de Ahsoka e com a própria Ahsoka. Muito bonito, um episódio cheio de planos muito, muito bonitos. E como se não bastasse, eu acho esse aqui é um esculacho demais, ó. Isso aqui é pra colocar aí no seu papel de parede de celular, no seu papel de parede de computador e tudo, porque é muito bonito como esse embate é desenhado com esse X aqui e o transpassado de Anakin Skywalker. E aí, gente, esse daí, pra quem não conhecia, é o Raio X. Gostaram do papo? Comenta aí, vai. Vamos ver se na semana que vem é semana de Raio X ou semana de Em Detalhes. Vamos deixar o episódio acontecer e aí a gente acha o que comentar a mais além da análise, né? Se você prefere análise, link na descrição. E outra coisa que eu vou dizer que tá na descrição é o link para o meu livro, Espera. Mais do que espera, já que eu tô com a tela compartilhada, Atreus, coloca aí na tela de volta, muito bem. A pré-venda do meu livro, o roteiro falado Andor. Deixa eu ver aqui se eu acho, tá aqui, ó, pré-venda do Andor. Então, clica aí, né? Compre na Reboot Comics, você já vai ser direcionado para ele aqui, né? E aí você participa da pré-venda do Andor, roteiro falado, e também pode comprar o roteiro falado da Casa do Dragão, caso você queira, também lá na Reboot, ó lá na Reboot, olha só a capa dele, provisória, tá? Essa capa não é a capa definitiva não, a capa provisória aí, feita pela Kairena, inclusive, que fez essa arte, que fez algumas artes também do roteiro falado A Casa do Dragão. Tá aqui, ó. Comprar na pré-venda, esse é o preço. E depois da pré-venda ele vai aumentar, então corra! É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Comenta aí se você gostou ou não, tá? Forte abraço em vocês e tchau.